Eu tenho a fisionomia de seu Walter Quaresma na minha frente, tenho a fisionomia de seu Dandão, tenho as lágrimas nos olhos de seu Dandão no momento em que ele falava do sequestro e da prisão. Então esse momento foi um momento muito significativo. E como a gente não pôde reproduzir mais esse livro, nós estamos colocando na Xerox da Fafina, porque ficou esgotado tudo que nós publicamos, e aí vocês podem ter uma Xerox molhada, porque pegou a última chuva de dezembro, molhou o livro, mas dá para ler perfeitamente toda essa história, que não termina aqui. Eu acho que essa história é uma história que tem pernas muito longas ainda, mas é muito rica. São depoimentos de vereadores e de outros intelectuais, professores, advogados, que viveram uma época em que se fazia política com idealismo. Eu até ouço hoje alguns familiares desses vereadores que foram caçados, eu ouço e vejo que eles têm uma certa amargura. Muitas vezes eu vou conversar com uma professora, filha de, não vou aqui citar nome, mas filho de um desses vereadores caçados, e ela diz assim: Vânia, já não se faz mais política com ideal. Hoje o interesse é só no dinheiro. Aí vem a pergunta: valeu a pena? A gente sabe que vale a pena porque a democracia está mais ou menos instalada no sentido político. A democracia não está instalada no sentido econômico. A gente tem um caminho para construir a democracia política que não está construída. Aqui nessa Câmara entra quem tem mais dinheiro. Não era esse o sonho de seu Walter Quaresma, naturalmente, de seu Valdir também não. Então a gente ainda não tem a democracia sonhada por eles. Me desculpe a franqueza. Não, a gente não tem. Até porque naquela época eles atuavam aqui sem ganhar um centavo. E eram acusados de coisas absurdas. Seu Walter, por exemplo, é acusado como se fosse uma pessoa violenta. Ele um dia contou que a pessoa que o estava acusando de violento estava com uma arma. O importante é a gente entender que a gente precisa aprender com essas pessoas o que eles reconheciam como papel de legislativo, coisa também que a gente não tem construído. Talvez nosso legislativo hoje, no Brasil inteiro, não é só em Macaé não, nosso legislativo não saiba qual é o papel de um edil. O papel de legislar, de fiscalizar e de fazer proposições, proposituras. Esse papel está perdido, mas nessa época os nossos companheiros tinham consciência do que eles estavam fazendo aqui nessa Câmara. E isso é coisa que a gente precisa resgatar, né? Nós estamos muito longe disso tudo ainda. Que o nome que o Legislativo macaense tem que ter é o nome daquele advogado que defendeu presos políticos, Dr. Cláudio Moacir de Azevedo. Porque estavam sofrendo tortura e eram exilados, enfim. Naquela época, o Dr. Cláudio Moacir defendia também aqueles presos comuns. E ele fazia discursos inflamados na Assembleia Legislativa. Por que a gente só critica o político que está sendo torturado? O preso comum que está sendo torturado também tem que ser defendido, né? Então, um homem com essa visão não pode ter o nome apenas no Museu da Câmara, que a gente respeita muito. Tem que ter o nome na Casa do Povo, onde a democracia tem que ser garantida, que é o Palácio Legislativo. Isso tem que ser uma questão de honra, a gente defender, em nome da Comissão da Verdade, em nome da história de Macaé. Naquele momento em que Macaé era chamado de Moscouzinho, né, muita gente torcia o nariz por conta disso, mas ser Moscouzinho naquela época significava entregar a vida, né? Então a gente tem que respeitar essas pessoas que deram sangue. Muitas vezes a família se sentia prejudicada por conta da situação toda de perseguição que eles viviam, e é em nome a esse respeito que a gente tem que comprar uma briga muito maior do que resgatar nomes. Obrigada.